Então vamos lá. Obrigada por estar nesse segundo vídeo. Coração para você, pessoa linda, e maravilhosa que está assistindo a esse vídeo. Vamos lá colocar essa barrinha aqui em cima para não nos atrapalhar. Separando uma constante de uma fração. Vou começar já com um exemplo, para você já entender exemplificando. Pegar esse daqui que é o mais fácil, 9x. O que é uma constante? Constante, como o próprio nome diz, é uma coisa que não muda, que ela é constante. Oh, que maravilha! Tá, mas o que é uma constante, Beatriz? Simples. Observe esse exemplo. Se o x for igual a 1, eu vou fazer o quê? 9 vezes 1. Maravilha. Se o x for igual a 2, eu vou fazer 9 vezes 2, porque onde tem o x eu substituo pelo número. Se x for 3, eu vou fazer 9 vezes 3. Se o x for 14, eu vou fazer 9 vezes 14. Reparem uma coisa, independente do valor que o x assume, o 9 sempre vai estar ali como 9. Se o x for 1, o 9 vai ser o quê? 9. Se o x for 2, o 9 vai ser o quê? 9. Se o x for 3, o 9 vai ser o quê? 9. Entendeu? Então, independente do valor que o x assuma, o 9 vai continuar sendo 9. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente diz que o 9 é o quê? O quê? Exatamente. Uma constante. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai separar mesmo o número da constante. Então, aqui nesse caso, vai ficar 9 vezes o x. É a mesma coisa, a gente só separou a constante aqui para frente, tá? É esse mesmo princípio que eu vou usar em todos esses exercícios aqui, tá? Em todos esses exemplos. E eu quero que você faça a mesma coisa nesses exercícios, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos para um exemplo um pouco mais, né, elaboradinho. Beatriz, onde eu tenho uma constante aqui? Simples. Se você pegar o mesmo exemplo que eu fiz com 9, você vai enxergar quem é a constante, certo? Por quê? Porque se o meu x for 1, aqui vai ficar 3 sobre 1. Se o meu x for 2, 3 sobre 2. Se for 3, 3 sobre 3. Se for 14, 3 sobre 14. Então, quem não muda nesse caso é o 3, tá? Mas, Beatriz, como é que eu vou separar o 3 desse x? Muito simples, gente. Isso aqui é uma regrinha, tá? Ó, você vai copiar o 3 e vai multiplicar por quem? Muito simples, você vai multiplicar por 1 sobre x, tá? Quando você separa, né, quando você mostra a constante, deixa a constante de um lado e o número e a variável, né, do outro, nesse caso aqui de uma fração, a variável sempre fica com 1 em cima, tá? Sempre fica. Se não ficar, você fez errado. Você fez a constante errada, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Muito tranquilo. Aqui, gente, a mesma coisa. Faz o mesmo jogo, ó. Só que aqui, presta mais atenção. Presta mais atenção. Se o meu x for 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 vezes 1 sobre 10. Se o meu x for 2, eu vou ter 5 sobre 2, 5 vezes 2 sobre 10. Se o meu x for 3, eu vou ter 5 vezes 3 sobre 10. Se o meu x for 14, eu vou ter 5 vezes 14 sobre 10. Então, quem é a constante aqui? A constante é o 5 sobre 10. Por quê? Porque o 5 sobre 10 não vai mudar. Ó, já tá diferente, ó, 5 sobre 10. Claro que isso aqui eu posso simplificar, eu vou simplificar só que no final, tá? 5 sobre 10, beleza. Separei a constante, quem sobrou? Nesse caso, só sobrou o meu x. E diferente do exemplo daqui de cima, em que o x estava embaixo, aqui o x está em cima. Então, o que eu faço? Eu só coloco o xzinho aqui, tá bom? Por quê? Porque esse x aqui é a mesma coisa de quê? De x com o 1 embaixo, que a gente estava vendo na fração. E o x com o 1 embaixo, a gente pode representar só por x. Importante, nos exercícios que você for responder, coloque esse pontinho, tá? Para mim, por favor, coloca assim, ó, 5 pontinhos x, que é o pontinho de multiplicação. Muito importante isso.
Aqui, galera, vamos lá. A mesma coisa, ó. Quem vai ser a minha variável? Minha variável, quem é, né? O x. Quem vai ser a minha constante? O 2 quartos. Ou melhor, deixa eu simplificar logo isso aqui, gente, né? 5 e 10 são múltiplos de 5. Então, o que eu faço? Eu divido tanto de baixo, o de cima, quanto de baixo por 5, né? Então, aqui eu vou ter, ó, 1 quinto vezes o x. Só que olha que coisa interessante. 1 vezes x não é igual a x? Então, na verdade, isso daqui, ó, vai ficar 5. Opa, vai ficar x sobre 5. Tá bom? Tranquilíssimo, gente, tranquilíssimo. Não entendeu? Não tem problema. A gente vai fazer bastante exemplo, você vai entender. Até o final, eu espero que você entenda, né? Aqui nesse exemplo, ó, a gente consegue ver que quem é a constante? É o 2 quartos, né? 2 quartos também dá para simplificar, no finalzinho a gente simplifica. Vamos separar primeiro a constante e depois a gente simplifica, tá? Então, vamos lá. Se o x for 1, vou fazer esse exemplo só essa última vez, tá? Para quem não entendeu e ficou boiando ainda, entender. Aqui eu vou ter 2 sobre 4 vezes 1. Se o meu x for 2, eu vou ter 2 sobre 4 vezes 2. E assim por diante. Então, quem é a minha constante nesse caso? Exatamente, muito bem. Vai ser o 2 sobre 4. Separei o 2 sobre 4. Olha, o x está embaixo, então vai ficar quem vai ficar em cima? O 1, que nem no exemplo que a gente fez aqui, ó, que o 1 ficou em cima, certo? O 1 fica em cima e o meu x fica embaixo. 2 e 4 são divisores de 2, então a gente vai fazer isso, ó. Vai pegar o 2 e dividir por 2, vai pegar o 4 e dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ficar 1, 4 dividido por 2 vai ficar 2. E aqui, multiplicado pelo 1 sobre x. Tá? O pessoal que for um pouquinho mais avançado e tiver vontade de colocar aqui, né, 1 sobre 2x, eu peço que nessa parte não coloque, tá? Porque eu só quero ver se você enxerga a constante, tá? O que me interessa aqui é saber que você enxerga a constante. Então, por isso que não é legal você juntar, tá? Porque aí eu posso pensar que você só simplificou e não enxergou que tem uma constante ali. Maravilha. Vamos para o próximo exemplo. Beatriz, e aqui? E aqui eu fiz errado. Porque aqui não tem constante. Tem que colocar outro número aqui em cima. 2. Agora sim. Vamos lá. Quem vai ser a constante aqui? Quem você acha? Quem você acha? O 2. Muito bem. Para o pessoal que não entendeu, faz o mesmo jogo, ó. Se o meu x for 1, eu vou ter 2 sobre raiz de 1. Se o meu x for 2, eu vou ter 2 sobre raiz de 2. Se o meu x for 3, sabe? Vai fazendo isso. Assim você vê quem é a constante, porque a constante ela não muda. O 2 sempre vai ser 2. Então, aqui vai ficar 2, que multiplica quem? Ó, a minha variável está embaixo, então eu fico com 1 aqui em cima. E aqui embaixo eu copio normalzinho a raiz de x. Tranquilíssimo. Próximo exemplo. Olha esse, que legal, gente, que bacana. Esse aqui, você já enxergou, né, que a constante aí é o 6, né? É o 6. Porque pensa na mesma lógica, gente, tá? Se o x for 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, mas aqui vai continuar sendo 6. Se o x for 2, aqui vai ser 2 e aqui embaixo vai ser 2, mas aqui vai continuar sendo 6. E assim por diante. Então, o 6 sempre vai ser o 6. Olha que coisa legal. Multiplicado por quem? E agora, Beatriz, que eu tenho um número, que eu tenho uma variável, né? Em cima e um embaixo. Você copia, gente. Você tem uma variável em cima e embaixo? Copia. Tranquilamente. Então, aqui, ó, eu tirei o 6, vai me sobrar quem? O x. E aqui embaixo, copio normal.
Mas observe um detalhe importante que a gente acabou de ver no vídeo passado. Aqui eu tenho um número maior e aqui eu tenho um número menor. Então, o que eu consigo fazer? Muito bem, tirar, né, um X aí desse bolo aqui. Eu consigo tirar alguém desse bolo aqui. Vamos ver quem. Então, isso aqui vai ser igual a 6 que multiplica. 6 é constante, tá? Então, vai copiando ela, linda e plena. Aqui em cima eu tenho o X e aqui embaixo eu tenho o quê? Vamos lá fazer o mesmo esqueminha de novo. Vai fazendo esse esqueminha passo a passo, quando você for responder no exercício, porque uma hora ele internaliza, aí você vai bater o olho, você já vai saber o que acontece, tá? Vai fazendo que ele internaliza, te garanto. Ó, aqui no ladinho de fora nós temos o número 3, então nós vamos fazer um grupinho de 3 aqui dentro, muito bem. Maravilha, vamos destacar o grupinho. Copiamos o 6, por quê? Porque o 6 é constante, não muda. É constante, não muda. Aqui a gente vai ficar com o x. E aqui vai ficar como? Muito bem, x ao cubo vezes x quadrado, exatamente. X ao cubo que multiplica x quadrado. Muito bem. E agora o quê? A gente pode colocar, expulsar um de casa, né? E expulsar esse x aqui de casa, só que ele não leva o 3. Então, aqui em cima nós vamos ficar com o x. Aqui embaixo, ó, um x pulou para fora. E deixou o 3, e largou o 3, entendeu? Largou o 3. Separou, não quer saber mais. E sobrou quem? Sobrou o x quadrado, que ficou com o 3zinho ali em cima. Maravilha? Olha que coisa mais interessante, gente. Quero que você observe essa segunda parte aqui, ó. Que tem esse monte de x aqui, ó. O 6, gente, ele é tranquilinho, ele é na dele, a gente copia. Isso aqui, na verdade, ó, o x aqui embaixo, esse x que vai para frente, ele passa multiplicando, na verdade, essa fração. Então, aqui, na verdade, é x que multiplica raiz cúbica de x quadrado. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem um x aqui em cima e um x aqui embaixo, a gente cancela esse x de baixo com esse x aqui de cima. Vou colocar um traçado aqui no meio. A gente cancela esse x de baixo com esse x aqui de cima. Maravilha! Então, qual vai ser a nossa resposta final, finalmente? Finalmente, vai ser x que multiplica. Vamos lá. Aqui a gente cortou, então vai ficar 1. E aqui só vai ficar o quê? Raiz cúbica de x quadrado. Tá? Essa é a resposta que eu quero de vocês nos exercícios. Beleza? Aqui nós temos mais outros 2 exemplos, mas eu acho melhor eu não fazer, porque já tem 13 minutos de vídeo e eu tô com medo de você morrer de tédio aí fora. Aí fora não, aí do outro lado. Então, eu vou pular para esse exercício aqui com trigonometria, tá bom? Porque eu não quero fazer um vídeo muito comprido. Aí, esses 2 aqui eu coloco no exercício também para vocês. Ou se você quiser que eu grave um vídeo explicando esses 2 aqui, porque você não entendeu, comenta aí. Tá? Comenta aí que eu faço um vídeo só explicando eles. Vamos lá. Esse aqui, gente, ó, é o mesmo princípio. Se o meu x for 1, aqui vai ser cosseno de 1. Se o meu x for 2, aqui vai ser cosseno de 2. É o mesmo princípio, só que com uma pequena diferença. Como tem o cosseno ele não é constante, ele não se separa do x, entendeu? Ele é ali inseparável, sabe? É tipo a caspa que tem na sua cabeça, que você tenta se livrar dela e ela não se livra de você. É o cosseno, ou o seno, ou a tangente, ou qualquer uma das relações trigonométricas com o x, tá? Ela não separa, ela fica ali unida. Então, aqui vai ser o quê? A gente vai ter o 3, que vai ser constante, e a gente vai ter a fração, que aqui vai ser 1 em cima, e embaixo vai ficar o cosseno de x.
Por quê? Porque o cosseno não se separa do x. Nem o cosseno, nem o seno, nem a tangente, nem a cotangente, nem nada, gente. Nem a secante, nem a cossecante, nada. Eles não se separam. Lembra disso, ele é como uma caspa no seu cabelo, entendeu? A meleca do seu nariz. Exemplo nojento, né? Mas você vai se lembrar, ele não separa, não se separa, entendeu? Não separa. Olha esse exemplo, que exemplo legal, que exemplo bacana. Aqui você consegue enxergar quem é a constante? Consegue? Bater no olho assim? Nesse negócio aí? Consegue? Consegue? Uma primeira coisa muito legal da gente observar antes mesmo de ver quem é constante e quem não é, ó, vamos reescrever esse número aqui para eu ver se você consegue enxergar, para você que ainda não pegou a jogada. Isso aqui é igual a 3, que multiplica x, que multiplica o cosseno de x. Isso aqui é igual a 2, que multiplica o cosseno de x. Olha só, olha só, olha só. Nós temos cosseno de x aqui em cima e cosseno de x aqui embaixo. E então, nós podemos fazer o quê? Exatamente, cortar ou cancelar, né? Os cossenos. Olha que coisa linda. Então, aqui ficou o quê? Aqui sobrou 3x e aqui sobrou 2. Pô, moleza. Moleza. Voltou para esse exemplo aqui que a gente viu aqui em cima. Ó. Voltou para esse exemplo que a gente viu aqui em cima. Né? Então, aqui a gente vai ter o quê? O 3 sobre 2, que a gente sabe que ele é a constante. E aí, a gente põe um pontinho aqui e o x, tá bom? Aqui estão os exercícios para vocês, para você fazer. Eu acho que eu vou colocar esses 2 exercícios lá também, já que achei melhor não responder para não ficar um vídeo muito grande. E aqui a gente vai subir o x. Como assim, Beatriz? Ó, observe que o x está embaixo do 1. Tem como a gente subir esse x, colocar ele aqui em cima? Tem. E é um negócio muito bacana. Porque lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que todo número elevado a 1 é ele mesmo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o quê? Esse x, ele está elevado a quem? A 1. Isso. Essa forma aqui ó, é a mesma coisa. É uma forma simplificada dessa daqui, tá? Maravilha. Continuamos. Então, quando a gente quer subir um número, o que que a gente faz? A gente mantém o númerozinho que a gente quer subir, e aí a gente faz ele elevado ao expoente que está aqui embaixo, tá vendo? Aqui no caso eu tenho 1, então eu levo ele a 1, só que eu preciso avisar para a pessoa, né, e até para mim mesmo, que esse x, na verdade, o lugar dele não é aqui em cima, o lugar dele é lá embaixo, mas ele quis subir, entendeu? É tipo aquele pobre que não tem condições de ter uma vida de rico, mas quando recebe o salário dá uma de rico. Vai me dizer que você não conhece alguém assim? Vai me dizer que quando tem dinheiro na mão torra tudo? Dá uma de rico sem ser, entendeu? É esse mesmo caso, é esse mesmo princípio. O X quer dar uma de rico sem ser. Então, a gente precisa avisar a nós mesmos e as outras pessoas que esse X, na verdade, não é em cima, ele é embaixo. Como é que a gente avisa isso? Colocando menos aqui. Tranquilo? Maravilha. Muito simples, né? Muito simples. Só isso, Beatriz. Só. Aqui é a mesma coisa, ó. Temos o x. Quem fica em cima? O 2. Mas o lugar dele é embaixo. Então, a gente avisa. Olha, cuidado com isso aí, entendeu? Cuidado, isso aí não é em cima não, isso aí é embaixo. O buraco é mais embaixo. Exatamente. Aqui, opa, apareceu minha área de trabalho sem querer. Aqui, gente, vamos usar o princípio de colocar a constante para frente, né? Não é bem colocar em evidência, né? Enfim, de separar a constante da variável. Então, aqui a gente sabe que a constante vai ser 2/3. Aqui vai ficar multiplicado por o quê? Muito bem, isso é demais, cara. 1 sobre x, exatamente. Exatamente, cara. Você cara ou mina, você é demais, beleza? Ó, e isso aqui, ó, é igual ao quê, gente? É igual a isso aqui, ó. É igual a 1 sobre x elevado a 1.
Maravilha! Então, a gente faz o quê? Copia os 2/3. Gente, o 2/3 é aquela pessoa que não tem boca pra nada, sabe? Que tudo tá bom. É o 2/3. 2/3. O x pinta e borda. O 2/3, na verdade, é o papel da constante, né? A variável, seja x, seja y, seja o que for, ela pinta e borda. Mas a constante tá ali, ó. Tem boca pra nada, tudo pra ela tá bom, tudo tá maravilhoso. Eu sei que você conhece uma pessoa assim. Eu sei. Então, aqui é igual a x elevado... Eita. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Lembra, o 2/3 é aquele cara gente fina, que não tem boca para nada, que tudo tá bom. Copia. E aqui, o x elevado ao expoente 1, o que eu faço? Coloco ele em cima, mas eu aviso, né? Copio o expoente que é 1 e eu aviso. Falo, ó, o lugar dele lá embaixo. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo, né? Pessoa que está me assistindo, esse foi o vídeo. Obrigada por assistir. Esses 2 exemplos aqui que eu deixei de fazer, se bem que tem 21 minutos, acho que dá um tempo de explicar, mas senão vai ficar um vídeo muito comprido, tá bom? Se você quiser que eu resolva esse exercício, deixa aí no comentário. Mas eu acho que pela base que eu já dei aqui em cima, você consegue resolver esse exercício aqui tranquilamente. Se você pegar isso aqui que a gente viu em fração e transformar a fração, isso aqui que a gente viu em raiz, transformando raiz em potência e tudo mais, tá? Você consegue resolver tranquilamente. Espero seus exercícios, tá bom, coisa bonita? Tchau! Muito obrigada por assistir e te vejo na monitoria.